TVT Cidades. Olá para você que estava com a gente até bem pouco tempo aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual e que a partir deste momento nos acompanha no TVT Cidades. O TVT Cidades de hoje é uma edição especial. Hoje nós vamos reprisar a entrevista do Guilherme Boulos, candidato à prefeitura na cidade de São Paulo, no programa Dando a Real com o Demore na TV Brasil. Vamos acompanhar. Olá, tudo bem por aí? Por aqui tudo certo? Estamos começando mais um Dando a Real comigo, Leandro Demore, aqui na nossa TV Brasil e hoje um programa especial sobre as eleições de São Paulo. Espero que esteja tudo bem com vocês, por aqui tudo certo e vamos embora que o nosso programa já vai começar. Hoje a eleição municipal de São Paulo estará no centro da nossa conversa. A TV Brasil convidou os candidatos à prefeitura da capital paulista para participarem do programa Dando a Real especial Eleições. Na disputa pelo segundo turno, o atual prefeito Ricardo Nunes, do MDB, e o deputado Guilherme Boulos, do PSOL. No dia 7 de outubro, foi realizado um sorteio aberto às assessorias de imprensa dos candidatos, que definiu a ordem de sorteio das gravações, sendo o candidato Boulos o nosso primeiro convidado. Ele é professor, psicanalista, escritor, ativista, eleito deputado federal em 2022, um dos nomes da política progressista no Brasil e, claro, candidato à prefeitura de São Paulo. Guilherme, muito bem-vindo. Boa noite, Demore. Boa noite, obrigado. Vamos começar com, já que o Twitter voltou no Brasil, vamos começar com um tweet. Por que você quer ser prefeito de São Paulo? Demore, São Paulo é a cidade mais rica do Brasil, cidade mais rica da América Latina, mas essa riqueza não chega para todo mundo. A gente tem, lá em Cidade Tiradentes, lá no Jardim Ângela, no Grajaú, o IDH e as condições de vida dos países mais pobres do mundo. Você anda 10 quilômetros, vai para os Jardins, para Moema, para o Itaim Bibi, você tem o IDH da Suécia. Você está falando de gente que ganha R$200 por mês e gente que ganha... É isso. Eu estou falando de gente sem saneamento básico, gente que passa fome, gente que mora na rua, ao lado da pujança. Quer dizer, uma cidade como a nossa não pode ser tão desigual, não pode ser tão injusta. Eu quero fazer de São Paulo uma cidade mais humana. A minha missão principal, o que me motiva a estar numa batalha como essa, que é dura, que é cheia de mentiras, que é cheia de ataques. Vocês acompanharam o que foi o primeiro turno. Foi brutal, né? Até laudo falso eu recebi como ataque na véspera de eleição. Agora, o que me move nessa história toda é fazer de São Paulo uma cidade mais humana, mais justa, mais solidária, colocar a nossa cidade onde ela merece. E é para isso que eu quero ser prefeito. Guilherme, eu acho que a coisa que mais chama a atenção das pessoas, até fora de São Paulo, que admiram a sua luta histórica, é a sua atuação no MTST. Me parece que é uma coisa que as pessoas olham e acham aquilo uma coisa incrível da sua carreira. E, ao mesmo tempo, para outra parte das pessoas, é a coisa que mais assusta as pessoas, ou que mais causa medo nas pessoas, ou que mais causa até repulsa a sua imagem como candidato. Então, eu quero fazer essa entrevista, uma entrevista de esclarecimento também, claro, sobre a sua figura e sobre o que você pensa de São Paulo. Então, assim, para quem não sabe o que é, assim, o que é o MTST, o que ele faz, como ele atua, eu queria destrinchar um pouco isso no começo da conversa. Demore, o Movimento Sem Teto, ele atua para lutar para que as pessoas que não têm casa possam ter casa. E, ao contrário do que diz a fake news, não é tomando casa de ninguém. Eu já desafiei todos os meus adversários, que ficam falando a invasão, o Boulos invade e tal, a dizerem uma única casa que o Movimento Sem Teto tem invadido. Não invadiu e nem vai invadir. Casa com gente morando dentro, casa de alguém. O que o movimento faz? O movimento identifica imóveis que estão há 20, 30 anos abandonados, devendo mais imposto que o valor do próprio imóvel, que estão ilegais, que se fosse cumprido o Estatuto da Cidade, que é uma lei federal, já deveriam ter sido desapropriados para moradia social. Por quê? Porque eles estão sem pagar algum tipo de imposto. O que acontece? A lei diz objetivamente o seguinte: um imóvel que está sem função social, ele
precisa ser notificado pela prefeitura. Tá, um prédio parado no centro de São prédio Paulo. no centro que está lá há 30 anos todo pichado, zoado, Beleza. lugar para crime, para uso de droga. Beleza. Um terreno baldio na periferia que a mulher, quando passa na frente, morre de medo, que vira desova de carro roubado, desova de cadáver, esse tipo de terreno. Tá. Esses espaços, a lei diz, tem que ser notificado. Depois da notificação, o proprietário tem 1 ano para apresentar o projeto, para dar algum uso, dar alguma finalidade para aquele terreno. Se não apresentar, só deixar especulando, que é o que eles fazem, ele tem 5 anos, começa a incorrer um imposto progressivo, é o IPTU progressivo, que faz com que aquele imóvel se torne, enfim, impagável quase. Isso é o Estado pressionando ele Para fazer pelo uso. bolso para ele tomar Pra ele fazer alguma uso. atitude. Tá. Se depois disso ele não faz, o Estado pode usar um mecanismo chamado desapropriação-sanção. O que é a desapropriação-sanção? Ele pega aquele imóvel para fazer moradia social e paga com o título da dívida. Tá. Isso é a lei. Isso não é o estatuto do MTST, não é a minha opinião, é o que diz a lei. Ou seja, se isso não está acontecendo, na verdade, esses imóveis estão fora da lei. Esses imóveis estão ilegais. O que o movimento faz? Para chamar a atenção para que o poder público cumpra a lei, o movimento reúne famílias que precisam de casa, faz ocupação destes terrenos simbólicas para chegar e dizer, ô prefeitura, Olha para cá. olha para cá, tá ilegal. Perfeito. E sabe o que a ação do movimento já rendeu, Memori? Através desta forma, com luta, com pressão, com negociação e diálogo também, mais de 15 mil moradias para famílias sem teto. Gente que estava vivendo Gente que estava barraco, na rua, na rua, do lado do córrego, morando de favor, não conseguia pagar aluguel no fim do mês e que hoje tem sua moradia com dignidade. É isso que o movimento faz, cara. É por isso que eu sempre digo na campanha, eu tenho orgulho da minha trajetória. Eu tenho orgulho da minha trajetória. E as pessoas não precisam ter medo. Falando com quem está assistindo a gente agora, porque esse medo, você sabe que às vezes fica. Você não vai aparecer morando na minha casa. Não, é isso. Eu gostaria, até o senhor está convidado, mas isso não vai acontecer. Eu até brinquei outro dia, numa conversa, que teve uma única vez que eu invadi a casa de uma pessoa. Eu fui convidado para um jantar com empresários, agora como candidato e tal, para dialogar sobre a cidade. E é naquele conjunto da Cidade Jardim, sabe aquele na Marginal Pinheiros, em frente ao... aquele que tem um shopping embaixo e as torres em cima. Sim. Eu nunca tinha ido lá. Aí fui lá e falou, pô, cobertura da Torre C, Torre 3, sei lá eu. Fui lá, falei, pô, não tinha identificação nas torres. Eu contei 1, 2, 3, subi. Cheguei na cobertura. E era aqueles apartamentos que o elevador já sai dentro da sala, que não tem hall. Apartamento de rico, de gente muito rica. Sim. Aí, eu fui lá sair na sala e era o errado. Eu tinha errado a torre. E quando eu entro na sala da pessoa, tinha uma família jantando. A família olha pra minha cara e falou, puto, Boulos na minha cara. Foi a única vez. Eu falei que ele ia invadir a casa. É a única vez que eu invadi a casa de uma pessoa. Caraca. Mas, cara, o que eu tenho dito para as pessoas, ninguém precisa ter medo disso. Os nossos adversários jogam com medo. Eles querem que a população de São Paulo tenha medo da mudança. Você acha que a sua rejeição vem muito disso também? Dessa imagem construída? No momento, num país polarizado politicamente, é assim no Brasil e é assim no mundo todo. Quem toma lado tem rejeição. Claro. O Lula ganhou a eleição presidencial com uma rejeição de quase 50%. Isso. Então, tomar lado, ter posicionamento firme, implica rejeição. O que hoje é o nosso desafio em São Paulo é derrotar um centrão que está ali desde o Dória, que é essa turma que embarca em qualquer canoa, né, que não está preocupada em ganhar dinheiro com a prefeitura, com o poder público, e que fica ali, né? Um dia é uma coisa, no outro dia o vento leva para outro lugar. Então, na política, Demori, eu acredito que é importante as pessoas terem posição. A política, ela tem que ser um instrumento para que você possa realizar aquilo que você acredita, que você possa melhorar a vida das pessoas. A política não pode ser um instrumento de perpetuar grupos, de manter privilégios ou de ganhar dinheiro. Quando a política se torna isso, é a descrença das que as pessoas desenvolvem em relação à política. Perfeito. Eu quero só engatar uma pergunta. A gente tem 2 perguntas dos nossos colegas do jornalismo da TV Brasil. Eu vou engatar a primeira do nosso colega Guilherme Portanova, que tem a ver com esse tema, e depois eu quero passar para outro, porque a gente tem 40 minutos e eu quero falar de muita coisa aqui. Então vamos lá. Vamos rodar a pergunta do Guilherme.
Olá, muito boa noite, Demori, muito boa noite a todos. Boa noite, candidato Guilherme Boulos. É um prazer estar aqui com vocês nesse debate, nessa entrevista tão importante aí para orientação também dos eleitores. Quero tocar num ponto importantíssimo em cidades enormes do Brasil e mais importante ainda, ou tão importante quanto, falando de São Paulo, questão de habitação. A gente sabe, todos os levantamentos mostram que a capital paulista tem muito mais imóveis ociosos, abandonados, em situação de degradação, então patrimônio que está se perdendo, do que pessoas em extrema pobreza ou situação de rua. Pois é, só que uma coisa é militar na causa e lutar por esses direitos, é uma questão muito louvável, né? Mas a outra é estar na administração e ter que resolver um problema que envolve a necessidade humanitária dessas pessoas e o patrimônio de outras pessoas. Queria saber como é que isso deve ser equacionado, se é possível equacionar, caso o senhor seja eleito o prefeito de São Paulo. Muito bom. Obrigado, Guilherme, pela sua pergunta. É plenamente possível equacionar e parte disso já tem sido feito numa parceria com o governo federal. São Paulo hoje tem 590 mil imóveis abandonados e 80 mil pessoas morando nas ruas. A maioria disso é no centro da cidade? Isso está espalhado pela cidade, mas você tem, do ponto de vista de prédios, a maioria é no centro. Quando a gente fala imóveis... E você, como prefeito, tem um poder grande de caneta pesada ou você tem que ainda ir para judiciário? Isso depende. Quando o imóvel é privado, depende sempre de justiça. Por isso que no meu programa de governo, a gente quer trabalhar, sobretudo, com os imóveis públicos. Vou te dar um exemplo. INSS. Eu estive lá com o Stefanuto, que é presidente do INSS no governo do Lula. Estive com ele ano passado. Falei, ô Stefanuto, você tem como levantar os imóveis do INSS que estão vazios em São Paulo? Porque olha que loucura, o INSS não trabalha com imóvel. Mas, como ele faz execução de dívida tributária de uma empresa, às vezes a garantia é o imóvel vai para o INSS. E fica lá largado, porque ele não tem o que fazer com o imóvel. Levantou, tinha vários. Aí eu levei para o presidente Lula. Fui lá no Planalto, presidente, temos isso. Por que a gente não faz um programa federal, porque esperar desse prefeito de São Paulo não sai, um programa federal para requalificar esses imóveis e fazer moradia social? O presidente gostou. Apresentou isso para a ministra da Gestão, Esther Dweck, porque aí não é só o INSS, tem a Secretaria do Patrimônio da União, a SPU, que pega todos os imóveis da União. Foi lançado, início desse ano, um programa que já identificou mais de 1.200 imóveis da União no Brasil inteiro, aí não só em São Paulo, logicamente, para poder requalificar esses imóveis e transformar em moradia social. Em alguns casos, não dá para ser moradia. Por exemplo, o imóvel que foi construído, para sala comercial ou para outras coisas, se você for transformar ele em moradia, a reforma que tem que fazer sai mais caro do que demolir e fazer outro. Perfeito. Então, alguns desses imóveis, por exemplo, um deles vai se transformar em hospital. Outros vão se transformar, ou seja, você tem condições de dar uso, transformar o abandono em vida, em oportunidade, em coisa útil para a cidade. Então, isso já está acontecendo e eu, como prefeito de São Paulo, vou ser parceiro de iniciativas como essas e fazer com que os imóveis públicos, sobretudo da Prefeitura e do Governo Federal, virem moradia para as pessoas que precisam. Você tem falado muito de saúde, é um dos seus projetos, né, o Poupa Tempo da Saúde, e eu tenho notado nas campanhas, isso apareceu em Porto Alegre, isso apareceu em Cuiabá, apareceu em Curitiba, em Manaus, em vários lugares que eu acompanhei os debates. Parece que a gente está num ponto de ter que, em algum momento, repactuar a questão do SUS, do que o município tem que fazer, o Estado. E São Paulo não é diferente disso. Qual o problema de São Paulo hoje identificado? É exame, é cirurgia, é emergência? E como você consegue, num curto espaço de tempo, como prefeito, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, já a população sentir, opa, o cara botou a mão aqui e esse era o problema e a gente vai atacar, porque você não vai conseguir atacar todo o sistema, né? Claro. Tem muitos problemas, Demori. Tem desde urgência e emergência, que é UPA e pronto-socorro, desde falta de remédio em UBS, que é um problema que você ouve em qualquer periferia da cidade. A pessoa vai lá pegar remédio de diabetes e não tem. Não tem. Tá. Às vezes nem de pirona. Tá. É desse nível. Tá. E nós estamos falando da cidade mais rica do Brasil. Tá. Agora, o maior gargalo hoje é consulta com especialista e exame. A fila aumentou muito, nós temos 350 mil pessoas na fila de São Paulo. Então você vai em regiões, pega lá a Zona Sul. Vai lá no hospital da Emboimirim e do Campo Limpo, que compreende uma região ampla e muito populosa, que pega Capão Redondo, que pega Jardim São Luís, bem ampla ali na Zona Sul. Você tem 2 hospitais municipais e esses 2 hospitais têm poucos especialistas
comparado ao que precisa atender naquela região. Se a pessoa precisa de uma consulta... Neurologista, por exemplo, um ortopedista. Quanto tempo? Tem consultas que têm demorado 6 meses, 1 ano para atendimento. Tá. Tem exames simples, por exemplo, uma coisa é ressonância magnética, que é um exame caro, porque exige um equipamento caro. Claro. Outra coisa é um exame de endoscopia, que é um exame relativamente simples e que a fila explodiu na cidade de São Paulo. E você consegue rapidamente jogar médico lá dentro? Você tem que fazer um hospital novo? Hoje tem uma desorganização do sistema. O que nós estamos propondo é uma reorganização do sistema para zerar a fila de especialista e de exame na cidade de São Paulo, que a gente chama de poupa-tempo da saúde. Em quanto tempo isso? Nós vamos fazer isso em no máximo 1 ano. Tá. Como que nós vamos fazer? Você vai atacar essa primeira coisa. Esse vai ser o primeiro foco. Tá. Nós mapeamos as regiões da cidade onde hoje a fila é maior, o gargalo é maior. Né? Por exemplo, Capão Redondo. Por exemplo, Perus, que o pessoal tem que ir no Hospital de Taipas. Né? Por exemplo, Itaim Paulista, uma região populosa que não tem um hospital lá na Zona Leste. São 16 regiões que nós fizemos um mapeamento dos vazios assistenciais de exame e consulta com o especialista. Nós vamos fazer equipamentos que vão estar focados, não é um hospital geral, não vai ter pronto-socorro. O poupa-tempo da saúde só vai ter consulta com o especialista e exame. No mesmo lugar, porque esse é um outro problema de gestão. Você vai usar prédios já estabelecidos? Vamos, a gente vai priorizar, para poder ter um atendimento mais rápido, a gente vai priorizar locação de prédios que já existem e construindo prédios próprios para no segundo, terceiro ano de governo você poder mudar para esse outro lugar mais adequado. E aí você desafoga o hospital e joga as pessoas para esse outro lugar. Mas como a questão já é de urgência, nós vamos num primeiro momento, já no início do ano que vem, estabelecer os primeiros poupa-tempos da saúde já em imóveis existentes, só adequar, fazer a compra dos equipamentos, fazer a contratação de médicos. A contratação de médicos nós vamos fazer por um programa chamado Mais Médicos Especialistas, em parceria com o governo federal. Por que falta médico especialista na periferia? São Paulo tem uma coisa muito curiosa, eu falei aqui no começo da desigualdade na cidade. São Paulo tem mais médico por habitante do que aquilo que é recomendado como ideal pela OMS, Organização Mundial da Saúde. Só que esses médicos estão concentrados no centro expandido, sendo que a maioria da população está na periferia. Aí você pergunta... Em consultórios privados? Em consultórios privados, ou às vezes até em hospitais públicos. Você pega o Hospital das Clínicas, por exemplo, que é um centro de especialidades o contingente e por aí vai. lá é maior. Agora, você pergunta para esses médicos por que não vão para a periferia? Via de regra, aparece 2 motivos. Falta de um incentivo financeiro e insegurança. Então, nós vamos pegar um plus com o governo federal para poder ter um incentivo financeiro para que esse médico que vá para a periferia receba mais, não é? E, ao mesmo tempo, garantir que a GCM esteja presente em todas as unidades de saúde, fazendo esse acompanhamento para garantir a segurança. GCM guarda, para quem não é Guarda São Paulo, Civil Metropolitana. Guarda Civil Metropolitana, aqui em São Paulo é uma guarda armada com uma polícia militar. É isso, não tem as mesmas atribuições, mas é uma guarda armada com papel de policiamento de proximidade e por aí vai. Então você coloca a segurança na unidade. Você garante segurança para a unidade. E paga mais para o médico. E dá um incentivo financeiro. Como mais médicos fazem no Nacional, que o cara vai para a Amazônia, para um lugar, ele vai ganhar mais. É isso. Então assim, Só uma dúvida. Você vai pegar um contingente de médicos que já passaram em concursos ou você vai ter que abrir concurso para puxar essas pessoas? É importante abrir concurso porque está defasado. Mas, num primeiro momento, você vai ter que fazer uma contratação direta desses médicos. Sem abertura de concurso, porque senão você não consegue resolver com a urgência que tem o tema. Então, você abre um edital simples e quem levanta a mão, eu sou médico, eu quero... Abre um edital, dá as condições, faz isso em parceria com o governo federal, você consegue resolver o problema de pessoal do poupa-tempo da saúde, faz a compra dos equipamentos, a prefeitura tem dinheiro para isso, faz a locação dos imóveis, a prefeitura tem dinheiro para isso e implementa no ano que vem os poupa-tempos da saúde nessas 16 regiões. Isso vai fazer do SUS de São Paulo um SUS modelo. Isso vai ter um impacto, para além do impacto prático, que já é muito importante, das pessoas poderem ser atendidas com respeito, com dignidade, né? Isso salva vidas, Demori. Câncer, por exemplo, um exame oncológico, fazer uma biópsia... Sim, demorar 4 meses a mais ou demorar 4 meses morreu. Eu até estava contando no debate que nós tivemos ontem que eu ouvi de um moço em São Mateus dizendo: Boulos, minha mãe foi diagnosticada com câncer. Aí precisava fazer a biópsia para confirmar se era maligno, benigno, o que era e tal. Quando a prefeitura ligou para fazer a biópsia, 4 meses depois ela tinha falecido. Nós estamos falando de vidas. Então, isso tem um impacto muito forte. Agora, ao mesmo tempo, eu acho que nós temos condição de mostrar que esse modelo exemplar do SUS pode funcionar muito bem.
se tiver o investimento e o cuidado adequado, e fazer em São Paulo um SUS que seja modelo. Vamos falar de segurança, eu quero só fazer uma pergunta rápida, porque é uma questão que tem no Brasil inteiro e várias prefeituras passam por crises gigantescas. São Paulo tem dinheiro, o dinheiro está no caixa. A prefeitura de São Paulo é uma prefeitura que pode escolher e gastar, é isso? É confortável desse jeito ou é super amarrado esse orçamento e é difícil de... Não, Demori. Nós temos hoje o maior orçamento da história da cidade de São Paulo. Isso é um dinheiro que está na mão, é isso? Você escolhe. 112 bilhões. Claro, você tem parte que é custeio, não, claro, você tem que tudo manter. Bem, claro. Nem tudo isso é investimento também. novo, tudo isso. Tá. Investimento, gasto com pessoal. Mas grana livre é alguns bilhões. Não, você tem. Você tem uma capacidade de investimento na Prefeitura de São Paulo hoje como você nunca teve. E o ano que vem vai aumentar para 119 bilhões, segundo a LDO. Ou seja, São Paulo vai ter, acho que pelo terceiro ou quarto ano consecutivo, o maior orçamento da história. O problema da cidade de São Paulo hoje não é falta de dinheiro, é falta de prefeito. Esse é o problema, de alguém com capacidade de gestão, de alguém com capacidade de planejar, que tenha prioridades conectadas com os principais desafios da cidade de São Paulo. É isso que falta hoje. Hoje o dinheiro tem, mas está sendo muito mal gasto. A qualidade do gasto público na cidade de São Paulo hoje é muito ruim. Seja por falta de transparência, vários escândalos de corrupção que se acumulam na gestão do Ricardo Nunes, seja também por falta de planejamento, de visão. Então, o principal gasto que a prefeitura fez, do ponto de vista de investir em coisas novas, foi obras emergenciais, sem licitação, portanto, sem planejamento. Eu visitei uma obra dessa na Zona Leste, lá na Vila Simone, que a prefeitura foi lá e canalizou, acho que foi 200 metros de um córrego. O que aconteceu? Canalizou 200 metros, não planejou, não teve o estudo efetivo de drenagem. Foi lá, fez uma obra sem licitação, emergencial e tal. A Vila Simone, que fica ao fim desses 200 metros, nunca tinha enchido na vida. Jogou toda a água para lá. Na primeira chuva que teve, após a obra, enchente na Vila Simone. Então, assim, olha como está sendo gasto. Não é só que o dinheiro está indo para o ralo. Quando o dinheiro é gasto sem planejamento, às vezes piora a vida das pessoas. Então, o problema hoje na cidade de São Paulo, definitivamente não é falta de dinheiro. É falta de visão, de planejamento e de prefeito. E eu espero que a gente resolva isso no próximo dia 27. Pós-pandemia, cidades do Brasil no geral, eu vivia no Rio de Janeiro na época, o centro do Rio de Janeiro colapsou. A pandemia, né, fechou muita coisa, eram todos pequenos negócios, a lojinha de capinha de celular, a pequena cafeteria, o restaurante. E no pós-pandemia, agora já mais alongado, a gente vê que assim, é difícil recuperar uma área inteira, muita criminalidade, muita gente na rua, muita gente sofrendo, muita gente roubando, muita gente fazendo tudo que pessoas em situação muitas vezes de desespero fazem, né? E os aproveitadores também. São Paulo passou um pouco por isso, o centro também deu uma boa degradada, até regiões que eram, digamos assim, mais tranquilas, a gente viu a Avenida Paulista é um exemplo, né? Começou a ter muito roubo de celular e aquela coisa toda. No longo prazo, imagino que a sua visão de mundo, já conhecendo você há uns bons anos e acompanhando a sua carreira, você atacaria a segurança através da distribuição de renda, da qualificação das pessoas, da educação, né, para as pessoas conseguirem ter condições melhores e a gente evitar, isso empiricamente evita a criminalidade no longo prazo. No curto prazo, o cara que teve o celular roubado na Paulista, assim, e você não tem a polícia militar, porque senão você vai virar prefeito, ela é do Estado. Você tem a GCM e o que mais, assim, dá para fazer, além de ostensivo, botar gente na rua? Demori, isso que você está me perguntando, uma senhora no Capão Redondo me perguntou. Entre o Capão e a M-Boi ali. Eu estava numa agenda de campanha, ela fez o seguinte relato. Falou, Boulos, eu sou diarista, estava saindo para trabalhar 5h30 da manhã no ponto de ônibus, passou um cara de moto, roubou meu celular. Eu estava pagando a segunda parcela dele na Casa Bahia. Caramba. E depende do celular para trabalhar, então, né? Porque o WhatsApp, então, o dia inteiro ali. Esse tema, e eu acho que muitas vezes o campo progressista errou de não colocar o debate da segurança pública com a importância que tem. É lógico que há um elemento de desigualdade social. Nós nunca vamos ter, né, a segurança da Suécia com a desigualdade da África do Sul. Nós nunca vamos ter e ninguém nunca vai ter. Isso é um contrassenso, é círculo quadrado, não existe, certo? Agora, isso não quer dizer que você tem que esperar resolver o problema da desigualdade social para cuidar da segurança. Não existe, a segurança é um problema alarmante. Por isso a gente elaborou, juntei um time muito bom, com ex-secretário de segurança daqui de São Paulo, Benedito Mariano, com pessoas que vieram da Polícia Militar, com pessoas que vieram da Polícia Civil, com pessoas que foram secretários de segurança estaduais, de outros governos,
com militantes de direitos humanos, vão ter um time muito diverso. Para debater essa parte... com pessoas da Guarda Civil Metropolitana. E nós chegamos a algumas conclusões, Demori. Primeiro, a GCM de São Paulo está defasada. Daí surgiu o projeto de que eu vou dobrar a GCM em São Paulo. Tem pouca gente, é isso? Precisa de mais gente. Ela tem hoje 7.400 agentes. A GCM do Rio de Janeiro, que tem metade da população de São Paulo, tem mais. Então você tem aí uma defasagem. Sim. Né? Então, nós vamos dobrar o efetivo da GCM abrindo concurso para esses guardas, equipando para que possam trabalhar. Fazer policiamento de proximidade, fazer o policiamento nos pontos de ônibus, nas regiões de maior índice de assalto, na porta de escola, em entrada e saída de alunos. Segundo, para roubo de celular em particular, eu tenho me inspirado muito com um exemplo que deu certo no Piauí e fui conversar com o governador Rafael Fonteles para entender como foi feito. O que é? O que eles fizeram? Uma força-tarefa tocando, sobretudo, na receptação. Então, veja, quem rouba celular, rouba não para guardar um monte de celular roubado na gaveta na casa dele. Rouba para vender. Então, o mercado de roubo de celular funciona porque tem quem compre, que é o crime de receptação, de você receber e comprar um bem roubado. E essa pessoa que compra, revende. É papel, sim, da prefeitura fazer fiscalização de comércio ilegal na cidade. Então, a minha proposta é montar uma força-tarefa envolvendo fiscalização da prefeitura, GCM, chamar a Polícia Civil, chamar a Polícia Federal, a Receita Federal, para a gente atuar com inteligência onde está sendo vendidos celulares roubados e fazer uma operação permanente. É um pouco a ideia de fazer a operação em desmanche de carro em vez de tentar pegar o ladrão roubando o carro. Por exemplo, é também as duas coisas, Sim. Né? Mas você chegar e vai fazer a operação. Pegou. Primeiro, multa pesada. Se encontrou venda de... Segundo lugar, cassação do alvará, lacração do comércio. Acabou a loja. Acabou. Com isso, você estanca o mercado do crime. O Piauí conseguiu reduzir em mais de 55% o roubo e furto de celular com uma operação como essa, integrada com as operadoras de telefonia. Então, o trabalho de inteligência da Polícia Civil lá integrou com as operadoras, com os e-mails, que é a identidade do celular. E conseguiu. Isso não é feito em São Paulo hoje? Não é feito. Você não tem algo assim. E se o Piauí, com muito menos estrutura e muito menos recurso que São Paulo fez, nós podemos fazer também, e eu vou fazer como prefeito. A gente tem 15 minutos ainda, eu quero pegar mais 2 pontos. Temos mais uma pergunta de uma colega nossa jornalista de Brasília. Vamos lá, então. Trânsito, trabalho uberizado e meio ambiente com foco no apagão que tivemos em São Paulo essa semana. Vamos lá. Primeiro, trânsito. É uma discussão que não termina em São Paulo, mas as pessoas que moram em São Paulo, muitas vezes, outras capitais do Brasil, tem trânsitos terríveis em Salvador, em vários lugares, né? Não é só São Paulo, no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro, Zona Sul, Botafogo, é um afogadilho ali. É assim em Paris também, é assim em Londres, é assim em Milão, é assim em Roma. Todos os lugares onde eu já pisei. Nova York é infernal o trânsito, Nápoles, assim, é um problema mundial. Tem algum lugar que São Paulo pode olhar e falar de tamanho, né, Guilherme? Porque não adianta a gente pegar as pessoas às vezes, mas em Amsterdã os caras... Gente, Amsterdã é o tamanho do, sei lá, do seu bairro, né? Tem um monte de canal, bicicleta... Assim, tem metrópole grande que os caras já fizeram coisas. Aquelas ideias, por exemplo, de reduzir por zonas, né? Isso. A zona na cidade X só pode andar carro, sei lá, carro elétrico ou carro X e tal. Primeiro, tem isso. E segundo, se você vai atacar esse problema em reduzir a circulação de carros, como fica o pessoal que dirige Uber e o pessoal que dirige iFood? Eu não vou atacar o problema de reduzir a circulação de carros na cidade. Eu sou contra pedágio urbano ou qualquer coisa desse gênero. Tá. Eu acho que nós temos que pensar isso a partir de uma lógica de planejamento urbano de médio prazo. Você não tem como resolver o problema do trânsito, do congestionamento em Amanhã. São Paulo no curto prazo. Tá. Quem falar isso está mentindo. Tá. Né? E olhe para as cidades do mundo. O exemplo mais interessante que eu vi, indo para as cidades globais, eu fui para Paris conversar com a prefeita Anne Hidalgo e fui para Xangai. Tá. Tanto Paris como Xangai, Melbourne também, estão adotando um modelo chamado Cidades 15 Minutos, que é um modelo de redução de distância. Qual é a lógica para você? Isso impacta no trânsito, impacta nas emissões de carbono, impacta no bem-estar da população. É você reduzir a distância média entre local de moradia e local de trabalho, e entre local de moradia e os serviços principais que as pessoas precisam na vida. Vê só, hoje, aqui em São Paulo, você pega a Barra Funda
que é o distrito com maior concentração de emprego, você tem 700 empregos para 100 habitantes. Você pega a cidade de Tiradentes, que é o distrito com menor concentração de emprego, você tem 3 empregos para 100 habitantes. Resultado, todo dia de manhã, a cidade de Tiradentes, São Mateus, Guaianazes, se você for no sul, Grajaú, Parelheiros, se você for no norte, Perus, Jaraguá, Anhanguera, vem para o centro expandido. Mas aí você faz o quê? Você pega a empresa que está num lugar e joga no outro, ou pega a pessoa e coloca no outro? Existem várias medidas, né? Como que Paris está fazendo, como que Xangai está fazendo, como essas cidades estão fazendo. Primeiro, estimular empresas, estímulo que eu estou falando é financeiro, a empresa não vai sair da Barra Funda e ir para o Jardim Guatemi. Porque você é legal. Né? Sim, porque gosta da ideia, se sensibilizou com o projeto. Claro. Mas se você chegar e falar, meu caro, eu vou aqui te dar um desconto de ISS, ou um desconto de IPTU, que no fim do mês fecha a conta, ele vai. Tá. Né? Então, você atuar com os incentivos tributários que a prefeitura pode atuar, chegando com infraestrutura, você descentraliza parte dos empregos. É lógico, isso é parcial. Sempre vai ter mais concentração de empregos e serviços na região central do que nas periferias. Mas você reduz isso. Mas tem um outro ponto, que são os serviços que o próprio poder público oferece. Quando a gente descentraliza, por exemplo, oferta de lazer, cultura, esporte. Quando a gente descentraliza ainda mais saúde, o poupa-tempo da saúde está dentro dessa lógica. Ou tirar uma carteira de motorista, o cara tem que ir para não sei aonde. Quando você faz com que as pessoas possam ter tudo o que elas precisam mais acessível e mais perto da sua casa, qual é o resultado disso? Menos deslocamento. O cara que ia, às vezes, de carro para o trabalho, porque ele demorava 1 hora, às vezes ele pode ir de bicicleta porque ele vai demorar 10 minutos perto da casa dele. E se você criar uma estrutura para isso? Menos lotação no transporte público, porque como tem menos distância, essas grandes linhas, que são as linhas perimetrais, estruturais, do centro para a periferia e da periferia para o centro, vão ter uma demanda menor, mais qualidade de vida, porque as pessoas não vão perder 2 horas dentro de um ônibus. Ou seja, é bom para a cidade toda, menos emissão de carbono, porque você tem menos carro na rua. Então, essa lógica, esse conceito de redução de distâncias é o que me inspira para que a gente consiga fazer no médio prazo São Paulo uma cidade mais inovadora, mais sustentável e com qualidade de vida. Eu vou chamar então a pergunta da nossa colega do Rio de Janeiro, a Luciana Barreto, e aproveito a pergunta dela para encaminhar para o final. Eu quero te fazer mais outras 2 perguntas sobre a campanha em si. Vamos lá, então. Candidato, como o senhor avalia que parte da periferia que nas últimas eleições para a presidência votou no presidente Lula e agora deu boa parte dos votos para o seu adversário? É o caso da Zona Sul, Parelheiros, onde o Lula teve 66% dos votos e o senhor teve 32%. Minha pergunta tem a ver com o diálogo com a periferia. Tem uma falha aí? Eu não pude deixar de notar, inclusive, a pouca diversidade racial no seu discurso de resultado do primeiro turno. Isso tem peso para o senhor? Luciana, obrigado pela sua pergunta. Existem algumas regiões da periferia que, de fato, nós não ganhamos e vamos trabalhar muito nesse segundo turno para dialogar com as pessoas e conseguir chegar a esses votos, que são votos que são pela mudança, que são votos que historicamente estão com o campo progressista, com a esquerda, e que eu espero que até o dia 27 estarão conosco. Mas é importante lembrar que eu fui vitorioso no primeiro turno na maior parte da periferia da cidade. Na Zona Sul, por exemplo, ganhei na M. Boimirim, ganhei no Capão Redondo, ganhei no Campo Limpo, onde eu moro, ganhei no Jardim São Luís. Na Zona Leste, ganhei em Cidade de Tiradentes, em São Mateus, em Guaianazes, no Itaim Paulista, enfim, no Jardim Helena, em várias regiões. Na Noroeste, ganhei nos extremos também, em Perus e Jaraguá. O Marçal ganhou em cima e Nunes embaixo, né? O Marçal ganhou na zona que o Bolsonaro ganhou, na Zona Leste, que é a parte da leste lá, Vila Formosa, Vila Matilde, Penha. E o Nunes no pescoço da girafa, assim conhecido, né? A Zona Sul. O Nunes ganhou ali na parte da Zona Sul, que é Grajaú, Parelheiros, Cidade Ademar e Cidade Dutra. E por que você acha que teve essa diferença, como ela citou, quase metade das pessoas que votaram no Lula não votaram em você? Você acha que a comunicação não chegou? Essa votação do Lula que ela mencionou é do segundo turno, né? Não do primeiro. Perfeito. Então, a distorção é um pouco menor, mas de fato teve gente que votou no Lula e não votou na gente ainda. O diálogo agora no segundo turno, eu acho que deixa muito claro e ajuda as pessoas a perceberem o que está em jogo. Agora são 2 caminhos. Agora as coisas ficam mais claras. O primeiro turno foi muito tumultuado, né? Foi uma bagunça. Então, né?
entre quem quer continuidade e quem quer mudança. Quem acha que a cidade está boa como está com o nosso adversário. Quem quer mudar, vem com a gente. E se você olhar, 70% da população de São Paulo no primeiro turno, Demori, votou pela mudança. Menos de 30% votou com o nosso adversário, que é a continuidade. Então eu acredito muito que as coisas ali se afunilando em dois caminhos, a gente vai conseguir chegar nesses votos. E estamos dialogando diretamente com essas pessoas. Eu fiz uma grande carreata no Grajaú agora no fim de semana e estamos dialogando com todo mundo. Sobre outro ponto que a Luciana coloca, que eu acho que é muito importante, que é a questão do combate ao racismo na cidade de São Paulo. Eu assumi um conjunto de compromissos com o movimento negro, que tem feito parte de maneira muito ativa na minha campanha. Dentre eles, a criação da Secretaria de Igualdade Racial na cidade de São Paulo, que foi extinta pelo governo do João Dória e assim permanece. Dentre eles, a implementação da Lei 10.639 de educação antirracista na cidade de São Paulo, de valorização da cultura negra e da história afro-brasileira na cidade de São Paulo. Então, esse é um tema caro para a gente e que vai ser implementado no nosso programa de governo. Guilherme, por que 1.700.000 pessoas votaram no Pablo Marçal? Poxa, bicho, essa é uma resposta difícil. E eu sei que você não fará isso, mas para deixar claro para a nossa audiência, sem pré-julgamentos e sem preconceito, assim, uma análise social do porquê esse voto foi parar no pote desse candidato. Eu acho que ali tem dois fatores. De um lado, você tem um voto bolsonarista. Tá. Uma parte do voto do Marçal é um voto bolsonarista, de pessoas que aderiram ao discurso da extrema-direita. O dito voto ideológico. Esse voto não vem para mim. Tá. Esse voto talvez, é importante dizer, que até anule, porque vê no Ricardo... Também não vai para o Nunes. Uma parte deve ir para ele e talvez outra parte anule. Até porque o Marçal não declarou apoio ao Nunes. E uma outra parte do voto do Marçal é o voto que eu estou buscando dialogar nesse segundo turno. São as pessoas que eu estou buscando dialogar. É um voto, e aqui eu acho que cabe, Demori, também uma autocrítica, uma meia-culpa de como a esquerda tratou o desejo de milhões de brasileiros de prosperar por conta própria. Cabe aqui. O assim dito empreendedorismo. Cara, é o cara que quer empreender, é a mulher que abre o seu salão de beleza, é o cara que vai trabalhar no Uber, é o motoboy, é o pequeno comerciante, é o cara que abre ali a sua empresinha. Cara, essas pessoas estão construindo um caminho de buscar ter a sua realização, realizar seus sonhos, ganhar dinheiro, prosperar por conta própria. E o nosso campo político, até pelo nosso compromisso ético de ter um foco e de ajudar sempre os mais pobres, de ter um foco de pegar aquela pessoa que está ali no limite, que está na rua, que está com fome, né? Ou olhar para o trabalhador mais formal e tal, o nosso campo político deixou de falar com essas pessoas. Que é, no limite, um ferrado também, né, cara? Não, claro que é um trabalhador. Estão ali, é um trabalhador. Se ficar 2 meses sem trabalhar, não consegue pagar médico. É um trabalhador. Só que é um trabalhador que construiu a sua caminhada de um jeito diferente. E que esse trabalhador quer outra coisa do Estado e da política. Primeiro, que não o atrapalhe. Porque, frequentemente, a prefeitura aparece, chega para o pequeno empresário, para o pequeno comerciante, para achacar. Ou só com um boleto na mão, nunca para ajudar. Segundo, que estimule e dê condições para ele. E por isso, agora, a gente percebendo, inclusive, a importância que esse fenômeno tem na cidade de São Paulo, nós construímos um pacote de propostas para esse segmento, para os empreendedores na cidade. Por exemplo, a liberação do Uber do rodízio, que é uma demanda muito importante que os Ubers têm, porque não conseguem trabalhar um dia de semana. Isso faz diferença no final do mês e o carro é o instrumento de trabalho do cara. Por exemplo, as bases de apoio para os trabalhadores de aplicativo que não têm onde usar o banheiro, não têm onde carregar o celular, não têm onde tomar o café, descansar, e a prefeitura trata como se não fosse um problema dela. Por exemplo, a proposta que eu incorporei da Tabata, que declarou apoio à minha candidatura, que é o jovem empreendedor, que é dar um crédito para o jovem que está empreendendo, montando sua primeira empresa, fez sua MEI. E vamos lembrar, cara, quem criou a MEI foi o Lula. Sim. Foi o governo do Lula, só que a gente não construiu uma política para além disso. O Acredita, que o governo federal está lançando agora, que é também um programa de crédito para quem quer empreender. A gente lançou aqui o Acredita Mulher. Para a mulher que é boleira, salgadeira, manicure, que tem ali o seu espaço,
poder receber não só o boleto da prefeitura que ela recebe hoje, receber um incentivo, receber um crédito fácil, um crédito sem burocracia, com juro baixíssimo, que seja pagável para ela poder melhorar o seu negócio ou para ela abrir o seu negócio. Então, uma parte importante do eleitorado do Marçal votou querendo mudança. E viu no discurso dele alguém que falava com seus anseios de prosperar. Né? Então, eu acho que a gente precisa refletir com isso. Onde nós erramos em perder o diálogo com essas pessoas. Então, eu estou assumindo um compromisso. Eu estou assumindo compromisso com esse segmento. Que é de, olha, o nosso campo político vai voltar a olhar para vocês. O nosso campo político vai apresentar propostas reais para vocês e a Prefeitura de São Paulo, a partir de 1º de janeiro do ano que vem, vai ser uma prefeitura que vai ajudar essas pessoas que seguiram o seu caminho também a terem prosperidade. Guilherme, você já está escolado, então vou te dar o famoso 1 minuto final, mas eu queria que você emendasse no seu recado final, aí você fala com as pessoas para essa reta final de campanha, mas queria que você fizesse só um comentário se essa campanha, pela própria entrada do Pablo Marçal e as coisas que aconteceram, cadeirada, isso, aquilo, se te deixou decepcionado, triste, preocupado, foi um elemento novo, assim, que você não estava esperando, e aí ataque pessoal, e documento falso, e atacando o pai da Tabata, a gente viu uma confusão, virou né, é pior que circo, né, cara? Então, assim, como você se sentiu nisso, a sua sensação, né, e dá o seu recado final, então, para o eleitor de São Paulo. Demori, eu fui a principal vítima de ataques do primeiro turno em São Paulo. Por que você acha que ele escolheu você? Inventaram de tudo. Porque eu acho que tinha ali uma coisa do adversário ideológico. O antagonismo, né? tá, O que mobilizava a tropa dele era ser anti-Boulos. Perfeito. Né? E fui a maior vítima de ataques. O primeiro turno foi um debate muito rebaixado. Eu me preparei para governar São Paulo. Eu juntei um time, eu chamei a Marta, que foi uma grande prefeita, para ser minha vice. Eu chamei um grupo de especialistas, eu fui conhecer experiências internacionais que deram certo, montei um programa exemplar para a cidade. Infelizmente, o debate das eleições passou ao lado disso, não envolveu isso. Agora nós estamos no segundo turno, são 2 candidatos. Agora é possível comparar de uma maneira mais direta quais são as propostas e quais são as diferenças. Diferenças de trajetória, diferenças de visões de mundo. Agora, nesse segundo turno, o que está em jogo é continuar do jeito que está ou mudar. As pessoas que acham que está tudo bem em São Paulo, que conseguem sair com o celular na rua tranquilos, porque a prefeitura está dando conta de fazer a sua parte, que vão numa UBS, vão num hospital, encontram remédio, encontram médico. As pessoas que acham que a prefeitura não tem nada a ver com o apagão que aconteceu esses dias. Que ela fez a poda de árvore direitinho, que o 156 funciona perfeitamente. Bom, essas pessoas concordam com o nosso adversário. As pessoas que sabem que São Paulo pode muito mais do que isso, merece muito mais do que isso, merece ter um serviço público melhor, merece ter um SUS melhor, merece ser mais segura, merece ser mais inovadora, merece fazer o básico, a lição de casa, com planejamento, para que uma chuva de 1 hora não deixe a cidade sem luz por 4 dias. Essas pessoas optam pela mudança. E é com essas pessoas que eu tenho dialogado no segundo turno. E que às vezes, Demori, ainda receiam de vir com a gente por um medo que tem a ver muito com tanto uma ideia de falar, pô, será que o Boulos vai dar conta? Ou também por tanta coisa que ouvem dos nossos adversários, radical, extremista, invasor. O que eu quero dizer para essas pessoas é que, para além de ter me preparado, ter juntado um time, para além do compromisso que eu já assumi de governar para todos na cidade de São Paulo, inclusive de aquilo que funciona continuar, nós temos que mudar o que precisa ser mudado, o que funciona tem que continuar. Para além disso, é que não deixem que o seu desejo de mudança, a sua esperança de uma cidade melhor para todo mundo, seja vencida por um medo, por um receio. É isso que vai estar em jogo nesse segundo turno. E por isso, termino aqui, Demori, agradecendo a você pela entrevista, agradecendo a TV Brasil e pedindo o voto de todos vocês aqui de São Paulo, no 50. Obrigado, Guilherme. Obrigado. Boa sorte na campanha. Obrigado, meu cara. E você que nos acompanha até aqui, meu muito obrigado. Lembrando que todos os programas e as entrevistas na íntegra, você também acompanha no aplicativo TV Brasil Play e no nosso canal do YouTube. Um grande beijo. Tchau.